de hoje a gente veio testar aqui o projetor ReWatch S1, um projetor Full HD que já traz sistema operacional Android. A gente vai passar a imagem do projetor em funcionamento e também comparação lado a lado com outros projetores para ver se vale ou não vale a pena estar investindo nesse modelo aqui. Falando primeiramente do design do projetor, eu gostei bastante, ele tem um visual bonito, bom acabamento e tem uns detalhes em cromado que dão um destaque ao projetor. Na parte de cima, além da logo da fabricante, a gente tem o ajuste de foco e keystone, além dos botões para fazer a navegação no sistema. Os comandos eles também podem ser feitos pelo controle remoto. Em uma das laterais ficam as conexões do projetor, que são P2, AV, cartão de memória, HDMI, USB e VGA. Já atrás fica a saída do alto-falante porque ele já tem um alto-falante embutido. Por fim, na parte de baixo, nós temos a conexão caso você queira colocar o projetor num tripé ou num suporte de teto, além de um pininho ali para ajustar a inclinação do projetor caso você queira utilizar ele em cima de uma mesa. O S1 já vem com sistema Android, então você já consegue acessar aplicativos como o YouTube diretamente do projetor. Alguns aplicativos como Netflix acabam usando versões mais desatualizadas dos seus aplicativos, então para ter a melhor experiência, mesmo que esse projetor já traga um sistema operacional Android, talvez seja legal conectar algum dispositivo externo como um Chromecast, um Fire TV ou até mesmo um videogame no projetor. Acho legal comentar que a maior parte das imagens foi feita com 80 polegadas nesse projetor e para a gente conseguir chegar nesse tamanho de tela foi necessário afastar o projetor por 2,38 m da parede. Sobre a qualidade de som, acho que a gente pode dizer que ele tem uma qualidade de som razoável, mas que poderia ser bem mais alto. O ideal mesmo aqui nesse projetor, para termos uma experiência mais imersiva, seria conectar alguma caixinha de som externa via conexão P2 ou sem fio via Bluetooth. Sobre a qualidade de imagem, o que mais me chamou a atenção foi o brilho, que era bom, mais potente que grande parte dos concorrentes da mesma faixa de preço. Isso já é um diferencial interessante para quem não tem um ambiente 100% escuro para projetar as imagens, porque o brilho mais forte consegue concorrer melhor com a luminosidade do seu ambiente. É claro que para obter o melhor resultado com esse projetor, quanto mais escuro o seu ambiente, melhor seria a imagem que ele consegue nos entregar. Para um projetor que traz um bom nível de brilho, eu também percebi que ele conseguia manter um bom nível de preto sem deixar os tons pretos muito acinzentados, o que ajudava ele em alguns momentos em relação ao contraste. Já sobre o foco, que é algo bem importante em projetores, ele até que consegue fazer um foco bem bom ali na área central, mas a gente acaba percebendo os desfoques ali mais nas áreas laterais da projeção. Se a gente tentava melhorar, focar melhor essas laterais, acabava desfocando ali a parte central. Sobre as cores, eu sei que isso pode variar um pouco dependendo do gosto pessoal de cada um, mas eu pelo menos não fiquei tão satisfeito com a calibração original que esse projetor nos entrega, principalmente ali nos tons de pele que ficavam meio saturados, deixando alguns rostos meio vermelhos, por exemplo. Eu tentei dar uma calibrada para fazer as gravações desse vídeo, então essas imagens que vocês estão vendo não estão na calibração original e eu pessoalmente achei que deu uma melhorada, mas por outro lado, para a gente melhorar algumas cores, outras acabavam dando uma leve piorada, então eu não consegui achar alguma calibração que ficasse boa para todos os tons de cores, pelo menos ali não na minha opinião, sempre tinha alguma cor que acabava sendo mais prejudicada. Outra coisa que eu percebi foi a questão da nitidez. Ele é um projetor que já conta com resolução nativa 1080p Full HD, mas em algumas cenas eu percebi um certo serrilhado que não é comum a gente perceber nesse tipo de projetor. Para melhorar isso é possível mexer nas calibrações de nitidez para dar uma suavizada, mas se diminuísse muito, acabava deixando a imagem meio artificial. Então o ideal é deixar ali num meio termo, mesmo que não suma 100% desse serrilhado em algumas cenas bem específicas. Eu aproveitei para ligar esse projetor lado a lado com outros projetores para vocês conseguirem ver melhor a imagem que o S1 consegue nos entregar. O primeiro teste que eu fiz foi ligar ao lado do Wambo T6 Max da Xiaomi e nesse teste eu tive uma preferência pelo projetor S1, já que o T6 tinha imagens meio amareladas e que não podiam ser calibradas no menu. Já na qualidade sonora, o T6 tinha sim um som que era bem mais alto e mais imersivo. A próxima breve comparação que eu fiz foi ao lado do V10 Pro, que é um projetor da mesma marca. E em relação ao nível de foco, eu achei que os dois tinham um resultado bem parecido e até mesmo o barulho ali da ventoinha que os dois faziam quando estavam ligados era bem parecido. Sobre a imagem que cada projetor conseguia nos entregar, eu achei que dependia muito da cena que estava passando. Em algumas cenas que o brilho era importante, o S1, por ter mais brilho, levava certa vantagem. Já em outras cenas, o V10 parecia entregar um resultado que era mais contrastado. Outra sensação foi que o S1 era leve
levemente mais fluido nas imagens. Antes de passar para as conclusões, só queria lembrar que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o link da loja que está vendendo esse projetor, caso queiram dar uma olhada no preço, por exemplo, e se quiserem estar fazendo a compra, vai ser uma loja confiável. Sobre o nosso projetor, ele levou uns 25 dias mais ou menos para ser entregue e foi taxado ali em uns R$150 mais ou menos. Mas vale comentar que isso pode variar muito dependendo do momento que você for fazer a compra e a taxa varia um pouco dependendo também da sua sorte. Inclusive lá no site que está vendendo esse projetor, eu encontrei o relato de várias pessoas que disseram que receberam seu projetor sem nenhum tipo de taxa. Sobre o Rewatt S1, eu achei um projetor interessante para quem precisa de um projetor com um pouco mais de brilho e com um preço mais acessível se comparado a outros projetores de resolução Full HD. A única coisa que me deixou mais em dúvida em relação a esse projetor foi a calibração das cores, que eu fiquei um pouco em dúvida ali, porque se eu tentava dar uma melhorada em alguma cor, outra acabava sendo levemente prejudicada, então eu realmente não consegui achar uma calibração que me deixasse satisfeito em todos os tipos de cena, e isso aqui pegou um pouquinho para minha experiência. Além disso, o som dele podia ser um pouquinho mais alto também. De qualquer forma, se você tiver condição de investir um pouco mais no projetor, sendo em outro projetor da Rewatt ou até mesmo de outra marca, eu acredito que você vai acabar conseguindo ter alguns ganhos, como cores mais bem calibradas e um som mais potente. Recomendo, antes de estar fazendo a compra desse projetor, darem uma olhada lá no nosso ranking de melhores projetores que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Enfim, o vídeo seria esse. Queria agradecer a quem assistiu até aqui, quem deixou o seu like, comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.